Livro Tendo Fé na Sua Fé, por Kenneth Hagin. Capítulo 1. Tendo Fé na Sua Fé. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Quando você conhecer esse versículo, você saberá o porquê da fé. No princípio, diz a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus criou. Como que Ele criou? Nosso texto diz que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Ele os criou pela palavra de fé. Ele disse, haja e ouve. Deus tinha fé em suas próprias palavras. Sabemos pelas Escrituras que Jesus também tinha fé em suas próprias palavras. Em Marcos capítulo 11, versículo 12, 14 e 20 e 22, diz: Quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela achava alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus respondendo disse-lhe, tende fé em Deus. Notem que Jesus disse, tende fé em Deus. O significado literal dessa frase é, tende a fé de Deus. Jesus usou a figueira para demonstrar que ele tinha essa espécie divina de fé. Então ele disse aos discípulos, e a nós, vocês têm essa espécie de fé? Ele continuou dizendo no próximo versículo, porque qualquer que disser e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Jesus disse que ele tinha a qualidade divina de fé. Ele encorajou os seus discípulos a exercitarem esse tipo de fé e disse que qualquer pessoa podia fazer isso. Por que ele disse qualquer? Por que ele não disse se algum dos meus discípulos disserem isso ou se algum dos meus seguidores disserem isso? Mas ele disse qualquer. A razão é porque todos os homens são seres espirituais. Habitamos num corpo, mas somos seres espirituais. O coração é o nosso espírito. É por isso que Jesus disse qualquer que disser e não duvidar em seu coração. Antigamente eu ficava preocupado ao ver pessoas ímpias obtendo resultados enquanto que membros de minha igreja não estavam obtendo resultados. Então comecei a perceber que os pecadores estavam cooperando com a lei de Deus, a lei da fé. Marcos capítulo 11, versículo 23 diz, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Coisas que você diz são palavras. Notem mais duas coisas a respeito desse versículo 23. 1. Ele crê em seu coração. 2. Ele crê em suas palavras. Outra maneira de ler isto é, ele tem fé na sua própria fé. Você já parou para pensar a respeito de ter fé em sua própria fé? Evidentemente, Jesus tinha fé em sua própria fé, porque ele falou à figueira e o que ele disse aconteceu. Em outras palavras, ter fé em suas palavras é ter fé na sua fé. É isso que você precisa fazer para obter coisas de Deus, ter fé na sua própria fé.
seria de ajuda para conseguir que a fé se firmasse lá no fundo do seu espírito. Dizer em voz alta: fé na minha fé. Continue dizendo isso até que essa ideia fique registrada no seu coração. Bem sei que parece estranho quando se diz isso pela primeira vez. A nossa mente quase se rebela contra a ideia. Mas não estamos falando da sua cabeça. Estamos falando a respeito da fé no seu coração. Conforme Jesus disse, e não duvidar em seu coração. Capítulo 2. Deus não tem favoritos. Por que as pessoas não possuem fé em sua própria fé? Eu sei por experiência que muita gente tem fé na minha fé e na fé de outros, mas elas não têm confiança na sua própria fé. Por alguma razão ou outra, tais pessoas não creem em si mesmas, não creem naquilo que Cristo forjou por elas. Elas não sabem quem e o que são em Cristo Jesus. A razão da sua incredulidade é que essas pessoas não sabem o que a Bíblia ensina sobre quem elas são no Senhor Jesus Cristo. Elas precisam descobrir isso. Elas sentem que não são boas bastante, sentem que sua fé não é suficientemente forte. Elas conhecem bem todas as suas próprias falhas e fraquezas e prontamente aceitam para si cada condenação que ouvem ser pregado do púlpito. Estão sempre dispostas a crer qualquer coisa contra si mesmas. O seu desmerecimento, a sua incapacidade, a sua falta de fé, etc. Se pudermos conseguir que essas pessoas tenham fé em nossa fé, poderemos obter respostas para elas temporariamente. Mas Satanás as roubará das bênçãos intencionadas para elas, a menos que possamos ensiná-las os fatos da palavra de Deus. Não o que nós pensamos sobre o assunto, não como já calculamos tudo, mas o que a Bíblia em realidade diz. Um fato bíblico que me deu fé foi quando aprendi que Deus, o meu Pai Celestial, não tem nenhum filho favorito. Ele ama cada um de nós com o mesmo amor. Alguns pais naturais possuem um filho favorito, mas Deus não tem favoritos. Coloque este fato no seu espírito dizendo em voz alta: Jesus não tem favoritos. Cada pessoa nascida na família de Deus possui a mesma redenção. Você não é mais salvo do que eu, e eu não sou mais salvo do que você. De alguma forma, no pensamento errado de algumas pessoas, elas presumem que outro cristão importante possui mais do que elas. Sim, alguém poderá possuir mais luz, e estão andando naquela luz, mas todos os filhos e filhas nascidos da família de Deus gozam da mesma redenção. O Filho de Deus foi redimido da mão do inimigo. Todos nós fomos. Satanás foi vencido por você pessoalmente. Satanás foi vencido por mim pessoalmente. Quando eu digo isto, a minha fé fica fortalecida. O crente pode dizer juntamente com o apóstolo Paulo: Jesus, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4:25. Uma tradução que eu gosto mais diz: Ele foi entregue por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. É nossa, minha e sua. Ele pertence a nós. Portanto, eu posso tomar isso pessoal. Posso dizer que ele foi entregue por causa dos meus pecados e ressuscitou para a minha justificação. A redenção pertence a cada um de nós. Além disso, eu não sou mais justificado do que você. E você não é mais justificado do que eu. A mesma palavra grega traduzida justificado também pode ser traduzido como tornado justo. Jesus não morreu pelos meus pecados mais do que ele morreu pelos seus pecados. Isso pertence a nós. Glória a Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, o qual nos tirou, libertou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. O cristão pode então dizer confiantemente: Ele nos libertou.
ou para tornar isso mais pessoal, ele me libertou. O cristão individual poderá dizer confiantemente: ele me tirou, libertou do poder ou da autoridade das trevas. A palavra grega traduzida aqui como poder é traduzido como autoridade. Em outra parte no Novo Testamento do rei Tiago, King James. Portanto, poderíamos dizer: ele me libertou da autoridade das trevas e me transportou para o reino do seu querido Filho. Meus amigos, isso não pertence a uns escolhidos apenas. Esta redenção absoluta é a propriedade pessoal de cada filho de Deus, seja ele ciente disto ou não. Se ele ignora isso, ele não poderá andar na luz dessa verdade. Não obstante, ela continua sendo sua. Essa redenção é pessoal, é uma redenção absoluta de domínio do diabo. Satanás não tem mais domínio sobre nós. Satanás não é o nosso Senhor ou o nosso Mestre. Jesus é. Satanás não tem o direito de nos dominar pelo pecado, pela enfermidade ou por qualquer outra coisa que pertence a ele. Essa redenção pertence a cada crente. É minha propriedade pessoal e sua propriedade pessoal. A fim de aumentar a sua fé, repita o seguinte em voz alta: isso é minha propriedade pessoal, é minha redenção, ela pertence a mim. Vejam, Cristo foi o nosso substituto, ele tomou o nosso lugar. Essa verdade às vezes encontra ouvidos surdos porque não foi exatamente assim que fomos ensinados. Todavia, assim mesmo precisamos tomar posse dela. Capítulo 3: Como você poderá vencer o diabo? E tendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Colossenses capítulo 2, versículo 15. A Bíblia nos ensina aqui que Jesus reduziu Satanás a zero e triunfou sobre ele. Outra tradução diz: ele o desnudou. Desnudou Satanás de quê? Da sua autoridade sobre o homem. Quando Jesus reduziu Satanás a zero e o desnudou de sua autoridade, foi você em Cristo que fez essa obra. Cristo agiu por sua conta em seu lugar. Ele fez isso por você. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Vencido quem? Verificamos ao lermos os primeiros 3 versículos deste capítulo que João estava falando sobre o diabo e toda a sua tropa. Notem que ele não disse que os venceríamos, mas que já os vencemos. Como que poderíamos ter vencido estes demônios? O que Cristo fez foi anotado para o nosso crédito. Ele é o nosso substituto. Ele o fez em meu lugar e Deus anotou isso em meu crédito como se eu fosse aquele que tivesse feito isso. Alguém poderá argumentar: se isso for assim. Mas se não for assim, este versículo é uma mentira. E se existe apenas uma mentira na Bíblia, então toda ela é uma mentira. E se toda a Bíblia for uma mentira, então Deus não existe. E se Deus não existe, então Jesus Cristo não é o Senhor. Ele não é filho de Deus, ele é um impostor. E se Jesus não é Senhor, então o céu e o inferno não existem. E se não existe nem céu nem inferno, quão tenebrosa e sem esperança é a sepultura e que bolha de ar é a vida. Uau! Mas, amigos, a palavra de Deus é verdadeira. Jesus é o Filho de Deus. Há um céu para ganharmos e um inferno para evitarmos. E aquele versículo não é uma mentira, mas um fato real. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido. Bem, alguém perguntará: se já os vencemos, por que estamos tendo tantos problemas com eles? É porque não sabemos que já os temos vencido. Ignoramos o que a Bíblia diz a respeito do assunto. Quando você sabe isto, você não precisará que alguém exercite a fé por você.
Quando o diabo aparecer, você poderá rir dele. Posso compreender os problemas que as pessoas têm nessa área. Todavia, posso me relacionar com pessoas. Já estive em pé onde elas estão. Eu também não sabia isto. Não tinha sido ensinado e eu tinha medo do diabo. Se o diabo aparecesse em qualquer lugar, eu saía do caminho tentando me esconder. Eu havia ouvido pregadores falar como ele é poderoso, tudo o que ele ia fazer, e eu não queria encontrá-lo. Se ele levantasse a cabeça em qualquer lugar, eu corria fora do caminho para me esconder. Por quê? Será que eu não era salvo? Sim, eu era salvo. Será que eu não estava cheio do Espírito Santo? Sim, eu havia recebido o batismo do Espírito Santo. Eu simplesmente desconhecia a verdade. Eu tremia nos meus sapatos quando a menor coisa, oposição, algo parecido se levantasse. Mas um dia, há muitos e muitos anos, eu descobri a verdade da palavra de Deus. Quando percebi a verdade, em vez de desejar que o capeta não aparecesse, eu saía à procura dele. Eu dizia: onde ele está? Quero encontrá-lo. Estou procurando-o. Vou rir dele. É isso que vou fazer. Eu já o derrotei em Jesus. Eu não tinha mais medo do diabo. Em vez de sair correndo por um beco quando o visse se aproximando, agora era ele que dava meia volta e saía correndo ao ver-me, dizendo: ai, ele descobriu a verdade, rapazes. Não podemos mais atingi-lo. Ele já descobriu e aprendeu a verdade. Se você apenas pensa que já aprendeu a verdade, ele vai prová-lo a fim de ver se você realmente crê naquilo que você disse que cria. Agora, você pode entender por que João disse: já os tendes vencido. Você os venceu. O que ele fez foi por você. Você os venceu. Não é verdade que ele os venceu? Todos os espíritos? Glória a Deus, você já os venceu. Você não vai vencê-los, você já os venceu. Não estamos nos vangloriando sobre o que você é na carne. Você não vale grande coisa na carne. Estamos falando sobre quem você é em Cristo. Você poderá dizer: em Cristo eu conquistei Satanás. Eu o despi de sua autoridade. E quando Jesus ressurgiu dos mortos, eu ressurgi com ele. A Bíblia diz isso em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 7. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Na mente de Deus somos levantados com Cristo. Não é de admirar que Ele tenha dito que já os vencemos. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Podemos tomar esta passagem pessoal dizendo confiantemente: mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia pelo seu grande amor com que nos amou, estando eu ainda morto em minhas ofensas e pecados, me vivificou juntamente com Cristo. Pela graça fui salvo e curado, e Ele me ressuscitou juntamente com Ele e me fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olhe bem para o versículo 7. Ele vai organizar um espetáculo nos séculos vindouros. Eu me lembro de uma velhinha pentecostal, anos passados lá no Texas. Deus abençoe o seu coração. Os vizinhos sempre criavam problemas para ela por ela ser pentecostal. Chamavam os pentecostais de faladores de línguas e holy rollers. Eram tratados com despeito.
Um dia, essa velhinha estava indo para a igreja toda bem vestidinha, estava de chapéu. Naqueles tempos, as mulheres não estavam vestidas se não usasse chapéu. E uma das suas vizinhas encontrou-se com ela quando ela passava pela calçada e perguntou: "Bem, onde a senhora vai agora?" "Sem dúvida a senhora vai para aquela igreja." A velhinha acabava de ler a sua Bíblia e respondeu: "Não, eu não vou para a igreja, eu vou para um espetáculo, show." "Oh," disse a vizinha, "eu não sabia que a sua gente concordava em assistir espetáculos." Pentecostais eram um povo rolenes. Eles criam na separação do mundo. "Oh sim," respondeu a velhinha, "nós cremos em assistir espetáculos, shows. Deus vai dar um espetáculo que continuará através dos séculos." E aquela velhinha tinha razão, louvado seja Deus. Olhando novamente para aquele versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela soberanidade para conosco em Cristo Jesus, ele vai colocar isso em exposição através dos séculos para que seja visto pelo diabo e suas cortes. Querido amigo, quando você tomar o seu lugar, começar a tomar posse dos seus direitos e privilégios, é então que Deus vai começar a lhe responder. Veja, você possui a mesma vida eterna que Jesus tem. A Bíblia diz: "Quem tem o Filho tem a vida." 1 João capítulo 5, versículo 12. Você tem o Filho, portanto, você tem a vida. Isso significa que você poderá dizer: "Eu tomei Jesus como meu Salvador. Confessei ser Ele o meu Senhor. Deus me deu vida eterna, a sua própria natureza. Sou uma nova criatura criada em Cristo Jesus. Possuo a capacidade de Deus para executar as boas obras que foram preparadas de antemão para mim, para que eu andasse nelas." Quando você disser isso, você estará apenas dizendo o que as Escrituras declaram. Eu vou parafrasear para você. Você poderá dizer: "Eu tenho a capacidade de Deus, porque eu possuo a natureza de Deus. Reside em mim o mesmo grande, poderoso e maravilhoso Espírito que levantou Jesus dos mortos." Podemos dizer, citando 1 João capítulo 4, versículo 4, "Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo." Essas verdades nunca foram registradas ainda na nossa consciência interna. São fatos bíblicos que deverão edificar a sua fé e ajudar-lhe a crescer ao ponto em que você poderá ter fé na sua própria fé. E quando você chegar ao ponto onde você terá fé na sua própria fé, você se tornará perigoso para o diabo. O inferno terá medo de você e você fará o céu alegre. Até você chegar a este lugar, mesmo que você esteja salvo e cheio do Espírito Santo, o diabo terá vantagem sobre você. Ele fará um carnaval no seu corpo e dominará a sua vida. Conheça os fatos da palavra de Deus sobre o que lhe pertence e sobre quem você é nele. Capítulo 4. Você é justo. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Este maravilhoso versículo nos informa que possuímos a mesma justiça que Jesus. Para tornar isso pessoal, podemos parafrasear esse versículo da seguinte maneira: Deus o fez, Jesus, pecado por mim para que eu fosse feito a justiça de Deus nele. Você poderia dizer ainda: eu me tornei a justiça de Deus nele. Não há, pois, nenhuma condenação para mim, porque eu estou em Cristo. O que quer dizer justiça? Em primeiro lugar, uma posição correta para com Deus. Ninguém tem uma posição melhor para com Deus do que você. Além disso, você jamais terá mais justiça, você jamais terá uma posição melhor para com Deus do que você possui neste momento. Quando você for para o céu, você não será mais justo do que você é neste momento. Este assunto tem sido mal compreendido no mundo eclesiástico. Está claramente escrito que aquele que não conhecia pecado foi feito pecado por nós. Quase todos creem nessa parte deste versículo. É fácil crer nisso. Temos ouvido isso durante anos. Mas isso é só
parte do versículo. Será que podemos nos regozijar sobre a última metade tanto quanto sobre a primeira? É sempre fácil crer em algo a respeito de Jesus, algo bom, algo que ele fez, algo em seu favor. Mas é difícil você crer em algo bom a respeito de si mesmo, porque você foi programado negativamente. O mundo inteiro foi programado negativamente. Mas, se você não renovar a sua mente com estes fatos bíblicos, mesmo que você tenha nascido de novo e foi enchido com o Espírito Santo e fale em línguas, você continuará sendo uma pessoa negativa e perderá as bênçãos de Deus. Você estará sempre se esforçando, sempre pelejando. Você andará em derrota e fracasso. Quando você conhecer bem a palavra de Deus, ela lhe transformará. Quando você chegar a perceber que você foi feito e tornou-se a justiça de Deus em Cristo Jesus, você caminhará fora da vereda estreita da teologia para a infinita plenitude da sua graça. Portanto, a primeira parte daquele versículo é verdadeira. Aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós. Por que ele foi feito pecado por nós? Para que propósito? Olhe para o final deste versículo, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se você realmente compreendeu isso, você não poderá se segurar na sua cadeira. A razão por que esse fato não é registrado no nosso espírito é porque a mente é a porta para o coração, o espírito, e a nossa mente tem sido educada para outros canais. A justiça de Deus é isso que somos. Eu sou a justiça de Deus. Não posso ser mais justo do que isso. Justiça é uma posição correta com Deus. Você poderá facilmente entender que a nossa posição com Deus é em Cristo. Ele é a nossa posição. Portanto, não podemos ter nenhuma posição melhor ou pior, porque Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você não terá qualquer posição melhor com Deus amanhã do que você tem hoje. Você não terá uma posição melhor com Deus quando você for para o céu do que você tem agora. E por quê? Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por quanto tempo? Para sempre, eternamente. Você notou que foi dito que aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus? Isso é em Cristo. Ele é a minha posição e eu estou nele. Deus me vê nele. Você não pode me ver nele. Portanto, você às vezes tem conhecimento das minhas falhas físicas, erros, faltas e fracassos. Eu mesmo os vejo. O que eu preciso fazer é olhar para mim mesmo da maneira como a Bíblia diz que Deus olha para mim. E eu pareço muito melhor em Cristo do que fora dele. A Bíblia de fato me informa que eu estou revestido da sua justiça, dele, não minha. Justiça significa mais para nós do que uma posição certa para com Deus. Aquela justiça dá a você e a mim o privilégio de me ver posicionado em Deus, na presença do Pai, como se eu jamais tivesse feito qualquer coisa errada ou cometido qualquer pecado. É dessa maneira que Deus olha para nós. Às vezes, olhamos para o nosso passado e exclamamos: eu falei de tantas maneiras, estou envergonhado, eu podia ter feito melhor. Por que não fez isto? Por que não fiz aquilo? Estamos olhando para nós mesmos através de olhos humanos. Como que Deus olha para nós? Ele olha para nós como se jamais tivéssemos feito qualquer coisa errada. Lembre-se de que ele disse: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Isaías 43, 25. Se ele não se lembra que você jamais fez alguma coisa errada, por que você há de lembrar? Enquanto o diabo puder pensar nos seus fracassos e erros do passado, ele poderá segurar você numa posição de desvantagem e evitar a operação de sua fé. Mas se você segurar a palavra de Deus contra o diabo e rir-se dele, você o fará correr cada vez mais. Portanto, a justiça lhe dá o privilégio de permanecer em pé na presença de Deus.
o Pai, como se você jamais tivesse cometido pecado algum. Você está vendo? Você possui a natureza de Deus, porque você é o seu próprio filho. Ele é o seu Pai. Quando você nasceu de novo, você recebeu a natureza do Pai no seu espírito, porque Ele é o Pai dos espíritos. Você é nascido de novo. Aprenda a deixar a sua natureza, o seu espírito dominar a sua vida. Eu sei que você possui uma natureza diferente na carne, mas você não deverá deixar o seu corpo dominar a sua vida. Capítulo 5. Quem é você? No plano natural, os nossos filhos compartilham da nossa natureza. Escutamos as pessoas dizerem: ele age tal qual o seu pai. Ele parece exatamente com o seu pai. Bem, isso é porque ele possui a natureza do pai na carne. Posso me lembrar quando Ken estava no colégio bíblico. Ele saía no fim de semana para pregar com um grupo de estudantes e às vezes sozinho. Muitas das suas pregações foram do leste do Texas. Eu havia pregado em virtualmente cada igreja no Evangelho pleno de todos os tamanhos e também havia pastoreado naquela área. As pessoas disseram para o Ken: você prega exatamente como seu pai. Bem, ele tentou mudar o seu estilo, mas quando tentou ser algo que não era, ele tornava-se consciente de si mesmo e perdia a assunção. Ele tentou pregar algo mais além da fé, todavia a fé estava ardendo no seu peito, porque ele havia ouvido isso a sua vida inteira. Ele me veio consultar, me contou o seu problema. Eu disse: olhe, não deixe que isso lhe preocupe. Naturalmente que você se parece comigo. Você é o meu filho. Eu não gostaria que você parecesse ou soasse com algum outro homem. Isso seria bastante embaraçoso. Eu acrescentei: quando eles disserem, você parece tal com o seu pai, você responde: louvado seja Deus, ele é o meu pai. Eu devo me parecer com ele. Isso o libertou. Depois da nossa conversa, ele lançou suas preocupações ao vento, foi para a frente, pregou sobre a fé e recebeu de volta a assunção. Quando os nossos filhos, Ken e Patty, eram pequenos, era difícil quando tínhamos que repreendê-los ou corrigi-los, o que os pais precisam fazer às vezes. Os pais entenderão por que era difícil. Você se vê a si mesmo nos seus filhos. Os solteiros não sabem sobre o que estamos falando, mas vocês saberão um dia. Amigos, falando espiritualmente, você nasceu de Deus. Você possui a natureza de Deus. A vida de Deus está no seu espírito. Você é filho de Deus. Ele é o seu Pai. Você pode dizer: ele me declarou justo. Ele me tornou justo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Faça essa confissão em voz alta: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Feche os olhos e diga isto. Escute a sua voz e repita isto várias vezes. Eu acho graça às vezes das pessoas cristãs. Algumas não sabem quem elas são. Você poderá entender essa espécie de espírito em alguém que não conhece Cristo e esteja buscando a realidade. Naturalmente não sabem quem são, para onde estão indo e assim por diante. Mas para um cristão não saber quem ele é ou ela é, eu sei quem eu sou. Sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Sou um filho de Deus, sou um herdeiro de Deus, sou cordeiro com Cristo Jesus, sou a justiça de Deus. Aleluia! Capítulo 6. O nome de Jesus e você. Aqui está outro fato bíblico. O nome de Jesus pertence a cada crente, cada filho de Deus. Esse nome não pertence somente a algumas pessoas, assim como Jesus também não pertence somente a algumas pessoas. Temos o direito ao nome de Jesus. Ninguém tem maior direito do que você de usar o nome de Jesus. Quero que você diga isso em voz alta. Ninguém tem maior direito do que eu ao nome de Jesus. Creia nisto ao dizer essas palavras. Veja, toda a autoridade está naquele nome. Você poderá dizer: Jesus declara que tudo o que eu pedir em seu nome, ele me dará. Portanto, eu tomo o meu lugar sem medo.
Eu imponho as mãos sobre os meus amados que estão doentes e digo em nome de Jesus, doença saia deste corpo e jamais toque novamente neste amado. Louvado seja Deus, você tem o direito de fazer isso, o nome de Jesus pertence a você. Cristo disse, e você poderá também dizer, e esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão os demônios, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18. A quem Jesus está falando? Ele está falando aos crentes. Estes sinais seguirão os que creem. Eu aceito isso como está escrito e ajo de acordo, porque ele disse isso para mim e para você também, para que essa verdade possa penetrar no seu espírito e repita essa confissão em voz alta. Ele disse isso para mim. O nome de Jesus me pertence. Em nome de Jesus, eu imponho as mãos sobre os doentes e eles sararão. O nome de Jesus pertence a mim pessoalmente. O nome de Jesus é a propriedade pessoal de cada crente. Ninguém tem maior direito do que eu de usar esse nome. O nome de Jesus me pertence. Toda a autoridade no céu e na terra está escondida nesse nome e esse nome me pertence. Ao terminar cada tarde o nosso culto colegial de oração e cura, nós cantamos Mantenha ligada a chave da fé. O que quer dizer mantenha ligada a chave da fé? A Bíblia diz, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Assim, que mãos são impostas sobre você para a operação de cura, comece a crer, não importa as aparências. O poder de Deus para curar está sendo ministrado a mim. Ele está operando em mim e eu hei de me recuperar. Numa ocasião, eu estava pregando numa igreja do Evangelho Pleno no leste do Texas. E um dos membros era um homem de uns 40 anos de idade que jamais havia andado um passo na sua vida. Coloquei as mãos sobre ele e eu sabia que o poder de Deus havia penetrado nele. Depois de orar por ele, eu continuei pondo as mãos sobre outras pessoas. Alguns dos irmãos foram até um homem paralítico e o levantaram, colocaram-no em pé, soltaram-no e ele caiu ao chão como um saco vazio. Parecia que não estava nada melhor. Isso foi à noite de segunda-feira. No culto noturno da terça-feira, carregaram o homem para dentro e o carregaram para fora novamente. Na noite de quarta-feira ele voltou andando sozinho. O pastor pediu que ele testemunhasse. A plataforma tinha um pequeno corrimão que teria escondido os seus pés. Então o pastor disse, suba aqui, irmão, no altar e atravesse-o. Era o altar alto e largo, onde todos poderão lhe ver. Ele subiu e atravessou aquele altar tão bem como você ou eu poderíamos ter feito. O seu testemunho foi que, não obstante não poder andar e jamais havia andado em sua vida, ele sabia que o poder de Deus lhe havia sido ministrado. Ele disse, eu fui dormir dizendo, o poder curativo de Deus está operando em mim. É isso que queremos dizer com a frase, mantenha ligada a chave da fé. Ele foi ministrado a mim essa noite quando as mãos foram impostas sobre mim. Ele está operando em mim para me curar. A primeira coisa que eu disse na manhã seguinte, ao despertar, ainda na cama, foi o poder curador de Deus está operando em mim. E eu continuei repetindo isso. Na noite de quarta-feira, ele se levantou e andou, e eu o vi subir correndo as escadas no exterior daquele velho templo. No dia anterior, ele era um homem que jamais havia dado um passo em seus 40 anos, mas naquele dia ele subiu correndo as escadas daquela igreja. Glória a Deus! E se ele não tivesse mantido ligado à chave da fé? E se ele tivesse dito, bem, eles impuseram as mãos sobre mim, mas não funcionou? Isso não é fé, é descrença. Mantenha ligada a chave da fé para as necessidades para as quais você está crendo em Deus.